Quando você pensa no Brasil Império, o que vem à sua cabeça? Dom Pedro com sua coroa brilhando ao sol, proclamando a independência? Ou talvez palácios, riqueza, escravizados e revoluções abafadas? Pois é, o Brasil Império foi tudo isso e muito mais. Uma era cheia de contradições, poder, traições, glória e lágrimas. E hoje, você vai descobrir o que realmente aconteceu por trás das cortinas douradas do nosso passado imperial. Tudo começou em um momento decisivo. O ano era 1822. O Brasil, até então colônia de Portugal, estava à beira de uma mudança sem volta. O príncipe regente Dom Pedro, pressionado de todos os lados, se encontrava diante de uma escolha que mudaria o destino de milhões: ficar e enfrentar o Império Português, ou voltar e obedecer às ordens de seu pai, o rei Dom João VI. Foi às margens do riacho Ipiranga que o jovem príncipe, tomado pela raiva e pelo desejo de liberdade, ergueu a espada e gritou: independência ou morte. Mas o que muita gente não sabe é que esse grito não foi um impulso repentino, e sim o resultado de uma estratégia política muito bem articulada. O Brasil estava cansado de ser colônia. Os portugueses queriam voltar a dominar o país e controlar nosso ouro, nosso café e nosso açúcar. Só que as elites brasileiras queriam algo diferente. Queriam liberdade, mas sem abrir mão de seus privilégios. E foi justamente aí que nasceu o Brasil Império, um país independente, mas ainda preso às correntes da desigualdade. Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil. Jovem, impulsivo e com um temperamento explosivo, ele governou um império gigante, com problemas em todas as direções: rebeliões, revoltas, dívidas, intrigas políticas, e no meio de tudo isso, um povo tentando entender o que significava essa tal de independência. Apesar de ser lembrado como o herói da independência, Dom Pedro I também enfrentou grandes desafios. Seu governo começou a ruir quando as promessas de liberdade e prosperidade não se concretizaram. As províncias se revoltavam, a economia afundava, e o povo estava cada vez mais descontente. E o imperador, entre a pressão do Brasil e de Portugal, acabou tomando uma decisão inesperada. Abdicou do trono em 1831 e voltou para a Europa, deixando o poder para seu filho Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade, e foi aí que começou uma das fases mais fascinantes e ao mesmo tempo conturbadas da nossa história. O país foi governado por regentes, até que Dom Pedro II tivesse idade suficiente para assumir o trono. Esse período, conhecido como regência, foi uma verdadeira montanha-russa política. Rebeliões explodiam em todos os cantos: cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia. E a Guerra dos Farrapos no Sul, o Brasil, parecia estar se desmanchando. Mas o que manteve o país unido foi justamente a esperança de estabilidade que o jovem imperador representava. Quando Dom Pedro II assumiu o trono, em 1840, o Brasil respirou um novo ar. O imperador, educado, curioso e apaixonado por ciência e cultura, se tornou um símbolo de progresso e modernidade. Sob seu governo, o país começou a se desenvolver de verdade. O café virou o ouro verde da economia, as estradas de ferro começaram a se espalhar, e o Brasil passou a ser respeitado no cenário internacional. Mas por trás dessa fachada de progresso, a escravidão ainda era a base de tudo. Enquanto o mundo inteiro começava a abolir o trabalho escravo, o Brasil resistia. Mais de 4 milhões de pessoas foram escravizadas durante o período imperial, e isso sustentava o luxo, as fazendas e a riqueza da elite. Dom Pedro II, pessoalmente, se mostrava contrário à escravidão, mas sabia que mexer nesse sistema poderia significar o fim do império. Ainda assim, pouco a pouco, as mudanças começaram. Em 1850, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados. Depois, em 1871, a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de mulheres escravizadas, e finalmente em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que aboliu a escravidão de vez. Mas esse ato, que parecia ser o auge da glória imperial, foi na verdade o começo do fim. A elite rural, dona de terras e de pessoas, ficou furiosa com o império. Sentiu-se traída. O exército, que vinha ganhando força e se inspirava nas ideias republicanas da França e dos Estados Unidos, começou a questionar a monarquia. O povo, por sua vez, via o império como algo distante e aristocrático, que pouco tinha a ver com suas vidas reais. Dom Pedro II, já idoso e cansado, parecia não perceber que o trono estava afundando sob seus pés. E em 15 de novembro de 1889, o golpe final aconteceu. O Marechal Deodoro da Fonseca, à frente de um movimento militar,
proclamou a República, sem sangue, sem resistência, sem o povo sequer entender o que estava acontecendo. O Império chegou ao fim. Dom Pedro II foi exilado para a Europa, onde viveria seus últimos anos, longe do país que amava profundamente. Assim terminava o Brasil Império, um período de 67 anos, que moldou a base da nação que conhecemos hoje. Mas será que o Brasil realmente mudou depois disso? Será que a República trouxe de fato liberdade e igualdade? Ou apenas trocou os rostos no poder? O Império nos deixou um legado complexo. De um lado, avanços na educação, ciência e diplomacia. De outro, a herança da escravidão, do autoritarismo e da concentração de poder. E é curioso pensar que, mesmo com todo o brilho e a pompa, o Brasil Império foi, acima do tudo, um país tentando se entender entre o velho e o novo, entre o passado e o futuro. Dom Pedro II, em seu exílio, costumava dizer que sua maior tristeza era não ter morrido em solo brasileiro. Ele amava o Brasil de uma forma sincera, quase romântica. E mesmo com todos os erros e contradições, talvez o Império tenha deixado uma lição importante, que a verdadeira grandeza de um país não está em coroas ou tronos, mas na forma como ele trata o seu povo. E se você olhar bem, vai perceber que muitas das discussões que existiam naquela época ainda ecoam hoje. Desigualdade, concentração de poder, luta por representatividade e justiça social. Talvez, entender o Brasil Império seja também entender quem nós somos hoje. Agora me diz, você acha que o Brasil teria sido diferente se Dom Pedro II não tivesse sido deposto? Será que o país estaria melhor sob uma monarquia constitucional moderna? Ou a república era realmente o caminho inevitável? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso. E se você gostou dessa viagem pela história, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém que também ama conhecer o passado do Brasil. Porque no próximo vídeo, vamos mergulhar em uma das fases mais sombrias e controversas da nossa história: a proclamação da República e os segredos por trás do novo regime. 8. Lá.